Olá, concurseiro! A prova discursiva é, sem dúvida, um dos testes que mais preocupa os concurseiros. Uma boa nota na redação pode ser crucial para se conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Com a ajuda do professor de português Odilei França, nós elaboramos uma série de dicas que irá ajudar você a fazer uma boa prova. Vamos começar pelo título. Grande parte das provas não exige a inclusão de um título. Nesse caso, a dica é simples: não escreva nada e siga adiante. Mas caso seja realmente necessário, elabore uma frase curta, condizente com a essência do tema. E atenção, você só deve colocar ponto final no título apenas se fizer uso do verbo, por exemplo, em Como superar os problemas no ensino brasileiro ou Como foi bom vir para o Brasil. Ao fazer o título, comece com letra maiúscula e centralize na linha. Parágrafos. Você sabe qual a melhor forma de dividir os parágrafos em uma prova discursiva? Esse é o ponto que costuma tirar o sono de muitos concurseiros nas vésperas do exame, mas com um pouco de treino é possível fazer a coisa certa. Não existe uma norma absoluta para a divisão do texto, mas cada parágrafo deve ser entendido como uma unidade de sentido, ou seja, toda vez que houver mudança de parágrafo, é porque uma nova ideia sobre o assunto será tratada. Acompanhe este esquema. Não é uma regra, mas pode facilitar na hora de elaborar a sua redação. Supondo que você precise fazer uma redação de 30 linhas. O primeiro parágrafo deve ter 5 linhas. Nele será escrita a introdução do assunto. No segundo parágrafo, faça o desenvolvimento da ideia utilizando 10 linhas. No terceiro, também com 10 linhas, complemente o desenvolvimento da ideia anterior com algum fato novo. Por último, conclua o texto com as 5 linhas restantes. Treine utilizando esse esquema. Limitando o tamanho do texto, você se obriga a elaborar frases mais curtas e diretas. Dessa forma, conseguirá também concluir o assunto de forma mais precisa. O tamanho da redação pode variar de banca para banca. Em alguns casos, o limite é de 20 linhas. Nesse caso, treine dividindo o texto em 3 parágrafos de aproximadamente 7 linhas cada. Ideias e informações. Com a fórmula da divisão do texto nas mãos, comece a distribuir os assuntos que abordará em cada um dos parágrafos. Organize um roteiro com tópicos contendo as ideias e a ordem em que elas serão apresentadas, estabelecendo assim um plano lógico para o texto. Verifique também quais informações são realmente importantes, pois o uso de dados desnecessários pode dar a impressão que você está apenas tentando enrolar ou impressionar a banca. Por fim, cheque se os argumentos são convincentes. Fatos históricos, conhecimentos geográficos, cifras e dados de pesquisa são valiosos, mas devem ser usados com cuidado. Toda vez que você mencionar os dados, é preciso também mencionar a fonte, ou seja, a revista, jornal, o estudo onde foi publicado. E se na hora da prova você não se lembrar dos números exatos, não invente. Em vez de colocar um número que não existe, faça a opção por descrever números aproximados, sempre arredondados, como por volta de 1.800, aproximadamente 50 mil reais, cerca de 1 bilhão de habitantes. Fazendo isso, você corre menos risco de errar. Escrita. Na escrita do texto, jamais use a primeira pessoa do singular, a menos que o certame exija que seja feito dessa forma. Na maioria dos concursos, os textos devem ser escritos na terceira pessoa do singular. Por isso, lembre-se, não se inclua na redação e não cite fatos de sua vida particular. A terceira pessoa é sempre aquela de quem se fala, como nesta frase: psicólogos entendem que a obesidade é o mal do século. Outra dica é: seja criativo. Evite expressões muito conhecidas como a pureza das crianças, a sabedoria dos idosos, os jovens de hoje em dia. Essas frases podem demonstrar falta de preparo. Além disso, evite também o uso da palavra coisa, gírias e vícios da linguagem oral e o uso do etc. e das abreviações. Alguns candidatos iniciam ou encerram a redação com perguntas. Elas podem ser usadas, desde que as suas argumentações respondam ao questionamento feito. Se o texto for vago e sem informações, a pergunta será retórica e vazia, podendo prejudicar o entendimento do avaliador. Assista agora a um trecho da conversa que tivemos com o professor Odilei França e veja o que ele diz sobre o que faz a diferença na hora da escrita. Olha, o caso é o seguinte, é uma boa oportunidade de falar sobre isso, porque se você pegar
uma prova de concurso, por exemplo, para auditor da Receita Federal, cujo salário inicial é 13.400. Você pega um concurso público para a Polícia Federal, cujo salário inicial 7.400. Você pega um concurso público para técnico do Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, cujo salário inicial é de 4 mil e pouco, chega a quase 5 mil reais. Vocês vejam que a dificuldade da prova é a mesma. Língua portuguesa. Por quê? Não existe uma prova de língua portuguesa de nível superior. A prova de língua portuguesa de nível superior, ela só se aplica para professores de língua portuguesa. Quando ele vai concorrer a uma vaga, né, específico para dar aula nessa área. Fora isso, o nível da prova é o mesmo para todos. Eu só posso dificultar uma prova na escolha do texto. Por exemplo, uma prova para nível médio, TRT, técnico do judiciário. O que acontece? Como a concorrência é muito grande, acaba sendo uma prova mais difícil porque eles escolhem um texto mais técnico. Entende? Às vezes, a dificuldade da prova se faz exatamente na dificuldade de entendimento do texto. Quanto mais técnico o texto, mais difícil fica a prova, porque é mais difícil o entendimento. Não é como um texto de jornalista. O jornalista estudou para escrever fácil, para todo mundo entender. Né? E os técnicos não. Um filósofo escreve para um filósofo, um teólogo para um teólogo, um advogado para o juiz, para o promotor. Então, quando cai um texto técnico, a prova se torna mais difícil. Não pelo conteúdo ser mais difícil, mas por causa do entendimento do texto apenas. Então a prova ela tem quase o mesmo nível. Algumas são mais longas, outras são mais curtas. Apenas aí a diferença. Alguns discordam de mim, é bem verdade, mas depois de 25 anos sentado lendo provas, todos os dias quase, a gente sabe o que fala aí. Na verdade, hoje instituições de grande nome, as melhores instituições, as de ponta, elas não trabalham mais em cima da regra base. Tá? Então, mesmo porque a regra, e decorar a regra, não deu nenhum resultado até hoje. Tanto que tem cursos de português que estão lotados de alunos com 25 anos, 30 anos, 45 anos. O que foi feito durante esse tempo todo? Falou português, fez de escola, no mínimo 11 anos de escola. Decorou todas as regras para fazer prova. E por que não aprendeu? Porque decorou. Entende? Então, hoje, o estudo da língua portuguesa não passa pelo decorar. Hoje não, passa pelo entendimento. Tanto que o que se cobra hoje em prova, em instituições organizadoras de ponta, né, de concursos, é exatamente o entendimento, busca esse entendimento. Ninguém mais quer saber da regra propriamente dita. Quer apenas saber se ele sabe a diferença da fala e da escrita. E se quando ele faz essa transposição da fala na informalidade, na formalidade a escrita, se ele também entende essa relação, né? Quer dizer, se ele entende nas duas situações, nos dois momentos, e consegue se fazer entendido. Então, tanto que hoje uma prova de redação, o importante é o texto. Para ver como mudou o foco em provas de concurso público. Hoje o que se busca é o entendimento. Regra aplicada, é verdade, mas é o entendimento. Não adianta saber a regra. Quer saber se entende o que você escreveu e o que você escreveu e o que os outros escreveram. A entrevista completa está disponível em nosso canal do YouTube. E não esqueça, leia atentamente o edital para ver o que a banca examinadora está cobrando. Para fazer uma boa redação, escreva de forma simples, lógica e objetiva. O seu texto estará bom quando qualquer um conseguir ler e entender a mensagem que você está passando. O A Prova Informa fica por aqui e até a próxima!